Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Nas últimas aulas a gente estava falando sobre o sistema esquelético, né? Falando sobre os ossos, os tipos de ossos, como esses ossos se articulam, como é que funcionam esses processos, né? É, e faltou falar algumas partezinhas, né? Então a gente falou dos tipos, as características dos ossos longos, as estruturas dos ossos longos. Falamos sobre uma série de fatores, né, diferentes que caracterizavam o sistema esquelético. Né? Então a gente falou sobre alguns probleminhas que podem envolver os ossos, falamos sobre os tipos de ossos, quais são os ossos e por aí vai. Na aula de hoje, dando continuidade a este assunto, a gente vai falar sobre as cartilagens, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o tecido que a gente chama do tecido cartilaginoso, que é que vocês estão vendo aí, né? Os tipos de cartilagens que a gente tem no nosso corpo. Além dos nossos ossos, né? Nosso esqueleto ele também é formado por, ele vai ter junto do nosso esqueleto, dos nossos ossos, não, o esqueleto, além dos ossos, né? A gente tem junto do esqueleto também o que a gente chama do tecido cartilaginoso, que forma o que a gente chama comumente das cartilagens, né? As cartilagens elas não são rígidas como os ossos, né? Rígidas e duras, né? Como os ossos, é, porque elas não têm o sais de cálcio. Né? Então lembre lá que a impregnação do sais de cálcio no tecido ósseo é o que possibilita que os ossos eles sejam mais rígidos, né? Por assim dizer. Né? Consequentemente também rígidos e duros. Né? Como o tecido cartilaginoso ele não apresenta esses sais de cálcio impregnados nele, né? Eles não têm tanta, não são tão rígidos e duros, mas apesar deles não terem esses sais de cálcio, não serem rígidos e duros, os tecidos cartilaginosos eles são bastante resistentes, né? E são bastante flexíveis também. Diferente dos ossos que tem a gente no nosso corpo, a capacidade de regeneração das cartilagens é muito pequena, né? A gente viu lá que o tecido ósseo é um tecido que ele tem uma alta capacidade de regeneração, né? Então você quebra um osso, você consegue reestruturar aquele osso. Os tecidos cartilaginosos não, ele já não tem a mesma capacidade regenerativa, ou seja, de sofrer uma lesão e é, remontar a estrutura daquele tecido que foi danificado ou lesado, né? E outra coisa que tem de característica dos cartilagens é que nas cartilagens a gente não tem nem tecidos sanguíneos, a gente não tem vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso ele não é irrigado por vasos sanguíneos. E ele também não tem nervos, ou seja, não tem terminações do sistema nervoso. No tecido cartilaginoso, ele é nutrido, por exemplo, a partir de tecidos que estão adjacentes a ele. Ou seja, tecidos que estão próximos ao tecido cartilaginoso vão nutrir o tecido cartilaginoso. Né? As cartilagens elas podem ser basicamente classificadas em três tipos, como vocês estão vendo aí na imagem. Né? A cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Então está em cima hialina, no meio a fibrosa e embaixo aqui a elástica. A cartilagem hialina, ela tem uma quantidade moderada de fibras, né? Umas fibras que a gente chama fibras do tipo colágeno. O colágeno é uma fibra que vai dar característica, né, aos tecidos cartilaginosos e conjuntivos de forma geral, né, que eles podem dar maior ou menor resistência. Né? Então ele tem uma quantidade. Então a cartilagem hialina, que é essa primeira aí, ela tem uma quantidade moderada, né, da fibra do tipo colágeno. Ela forma primeiro o esqueleto do embrião, ou seja, quando o embrião está se formando lá na barriga da mãe, o esqueleto é formado por cartilagem hialina, né, para depois ser substituída pelos ossos. Né. A cartilagem hialina ela é a mais abundante entre as cartilagens no corpo humano. Né. Ele é encontrado, por exemplo, na sustentação dos brônquios dentro dos pulmões, na traqueia, que é essa parte aqui que a gente consegue topar aqui no nosso pescoço, esses anéisinhos que a gente tem aqui no nosso pescoço, e compõe, né, as articulações dos ossos longos, ou seja, os pontos de encontro entre os ossos longos. Aqui, por exemplo, a gente vai ter cartilagem hialina. A cartilagem elástica, que é essa que está aqui embaixo, né, ela apresenta, além do colágeno, né, como fibra, ela também tem uma grande quantidade de outro tipo de fibra que a gente chama da elastina, ou fibras elásticas. Né? É por isso que ela tem esse nome,
cartilagem elástica, né? Pela característica dela ter essa presença desse tipo de, além do colágeno, a presença de fibras elásticas, né? Ela é encontrada na nossa orelha, dessa estrutura que forma o nosso pavilhão auditivo, nossa orelha, na epiglote, que fica aqui na nossa garganta, na tuba auditiva, que é a parte mais interna dos nossos ouvidos, né? Na laringe, né? Que é onde ficam nossas cordas vocais, e ela tem maior, o que caracteriza a cartilagem elástica é que ela apresenta uma maior elasticidade e flexibilidade, né? Para a realização dos movimentos, né? A cartilagem fibrosa, que é essa do meio aqui, ela tem muita a quantidade de fibras colágenas e ela suporta altas pressões, né? Então, ela tem muito colágeno, ela é mais resistente, ela tem muito mais colágeno que a cartilagem elástica e muito mais colágeno que a cartilagem hialina, né? A gente encontra a cartilagem fibrosa nos discos intervertebrais que vão ficar entre as vértebras da nossa coluna vertebral. Então, entre cada uma das vértebras da nossa coluna vertebral, a gente tem um disco de cartilagem fibrosa para impedir que uma vértebra, que é o osso da coluna, que forma a coluna vertebral, sobre o outro, ele acabe desgastando, uma vértebra acaba desgastando a outra, né? Então, tem esses discos entre as vértebras para impedir que as vértebras, à medida que a gente vai se movimentando, a gente fica de pé, as vértebras uma encostando na outra, ela não lesiona, as vértebras não se lesionem. Então elas então elas não se em contato direto não vai ter a lesão da vértebra. Então entre cada vértebra que a gente tem, na nossa coluna vertebral, a gente vai ter um disco de cartilagem fibrosa bastante resistente que vai conferir e vai impedir esse processo de danificação da coluna vertebral, certo? Das vértebras da coluna. Certo? Então, por exemplo, antes do bebê nascer, o esqueleto da gente, como eu falei, é principalmente cartilaginoso, né? Quando a gente ainda está se formando na barriga da nossa mãe. E aí ele é muito resistente e flexível, né? Mas ele não é suficientemente rígido, né? E duro para suportar, né? Por exemplo, o deslocamento de um corpo, que a massa do corpo, né? Como tende a aumentar ao longo do tempo, né? Então, à medida que o corpo do feto ele vai crescendo ao longo dos meses, das semanas gestacionais na barriga da mãe da gente, o esqueleto ele vai sofrendo o processo de ossificação, ou seja, vai se formando os ossos e eles vão substituindo esse tecido cartilaginoso, né? Então, as células adultas do tecido cartilaginoso, principal célula, da mesma forma que a gente tem lá no sistema nervoso, os neurônios, no sistema esquelético, a gente tem os osteócitos, que eram característicos. Aqui a gente tem como célula característica do tecido cartilaginoso são os condrócitos. Então, os condrócitos eles vão ser responsáveis pela formação do tecido cartilaginoso, né? O tecido cartilaginoso também ele forma as cartilagens do nariz. Não é no nosso nariz todo, é só essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui da frente do nariz, aqui, essa parte que a gente coloca o pessoal, certo? Essa parte aqui. Aqui é o osso, como eu falei, o osso nasal, mas a parte toda aqui do meio do nosso nariz, que separa os nossos septos nasais, ou seja, que separa aqui as entradinhas do nariz, é formado por tecido cartilaginoso também, certo? Bom, outra coisa que é importante a gente saber é que nosso esqueleto ele se movimenta, né? Ou seja, a gente se movimenta, à medida que a gente se movimenta, as estruturas do nosso corpo se movimentam para a gente poder realizar uma série de atividades, né, deslocamento, nosso corpo pegar, manusear algum objeto, né? Então, no esqueleto humano, os ossos eles são encaixados, né, naquilo que a gente encaixados e articulados entre si, ou seja, um osso é encaixado e articulado um com o outro, né? Esses encaixes, né, e articulações eles vão possibilitar uma série de movimentos diferentes do nosso corpo. Os ossos eles se encaixam uns aos outros pelo que a gente chama de articulações e aí também costuma chamar de juntas, né? Não é estranho se chamar as articulações de juntas. Então as articulações vão ser pontos de encontro e de fixação entre ossos diferentes. Então a articulação a articulação, né, ela vai ser envolvida pela que a gente chama da membrana sinovial, né, que é uma película que é bastante resistente
e fixa, né, nas extremidades dos ossos que se articulam, né? Então entre um osso e o outro que vai se articular, então, por exemplo, aqui o osso do ombro, o húmero aqui, né, e se articulando aqui com clavícula e escápula, né, aqui nas costas. Entre esses ossos a gente vai ter uma películazinha, uma membrana fininha que a gente chama de membrana sinovial, e essa películazinha, essa membrana, ela vai estar aí nesses pontos, né? Ou seja, ela vai estar fixa, né, nas extremidades entre esses ossos, o ponto de encontro desses ossos, né? Então essas extremidades dos ossos têm formatos, né, complementares, ou seja, um é como se fossem aqueles brinquedinhos de Lego de encaixar, né? Um osso ele vai encaixar no outro, ou seja, cada osso tem um ponto de encontro entre o outro num formato específico para encaixar essas estruturas, né? Então essas extremidades dos ossos ele tem formato completamente que se complementam, né? E o que permite esse encaixe que é necessário para que esse processo de encontro entre essas articulações ela possibilite o, os, que ela possibilite os movimentos entre esses ossos, né? Mas para justamente os ossos eles não encostarem, além dessa membranazinha sinovial, para os ossos eles não se encostarem diretamente e não ter o desgaste dos ossos, essas partezinhas aí junto dessa membrana, nessa película sinovial, a gente vai ter cartilagem fibrosa para impedir o desgaste dos ossos, né? Então o espaço entre os ossos dentro da membrana sinovial é repleto de um líquido que a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido sinovial que fica nessa película sinovial, ele é como se fosse ele funciona como um lubrificante para tornar para diminuir o atrito entre essas extremidades, né? Certo? Então a gente vai ter as articulações, que são esse ponto de encontro entre esses ossos, né? E essas articulações elas vão funcionar como encaixe, né? Então vai ser um osso praticamente se encaixando no outro, uma parte de um fixa-se no outro. A gente vai ter esse líquido sinovial, nessa membrana, desculpa, essa membrana sinovial para impedir esse desgaste. Vamos ter também cartilagem fibrosa para diminuir também o encontro, o atrito, o choque entre os ossos e não ter o desgaste do ósseo. E também vai ter entre essa membrana sinovial e os ossos, a gente vai ter o líquido sinovial que funciona como um lubrificante, certo? As articulações, a gente pode classificar as articulações como 3 tipos basicamente: as articulações móveis, as articulações semimóveis e as articulações imóveis, certo? E elas também têm esses nomezinhos diferenciados aqui, né? Que é a articulação móvel, a gente pode chamar de articulação móvel, articulação sinovial ou a diartrose, certo? As articulações móveis, elas que são chamadas de diartroses, elas possibilitam um grande movimento. Uma das características das diartroses é a capacidade de conferir muito movimento a esse ponto de encontro articulado, né? E elas podem ser de 2 tipos, né? Que a gente pode ter 2 tipos, né? A gente tem as articulações em formato de dobradiça, que é o caso, por exemplo, aqui no cotovelo da gente, né? Então, ela funciona como uma dobradiça, ela se dobra. Então, ela faz esse movimento de dobrar, esticar, né? O joelho também. Então, joelho e cotovelo, né? Tem esse tipo de articulação em dobradiça. E a gente tem outros tipos de articulações móveis, né? Nas extremidades dos ossos que se encaixam, né? Na cavidade, né? Eles tem esse que é mais de formato dobradiça, né? Que é de só esticar e dobrar, basicamente, né? Mas tem outros que possibilitam movimentos mais amplos, né? E mais variados. Como a gente tem, por exemplo, as articulações da nossa cintura, do nosso quadril, né? Do nosso ombro, né? Por exemplo, aqui a nossa articulação do nosso ombro, a gente pode girar completamente o ombro, certo? Coloca ele para cima, para baixo, para frente, para trás, fazer esse movimento de 360 graus. Aqui não. As articulações de dobradiça, a gente só consegue fazer esse movimento aqui, basicamente um movimento de 180 graus, né? A gente não passa disso. São articulações
Essas outras articulações que a gente tem, mais variadas, né? Cintura, ombro, possibilitam uma série de movimentos mais amplos, né? As articulações semimóveis, que são chamadas de articulações cartilaginosas, e a gente também chama das anfiartroses, são articulações que elas são semimóveis, ou seja, elas possibilitam movimentos mais limitados. Então ele não possibilita que a gente tenha tantos movimentos. Ela possibilita a existência de movimentos, mas não de tantos movimentos, né? Que é o caso, por exemplo, da nossa coluna vertebral e dos ossos do nosso quadril. As articulações imóveis ou as sinartroses, elas não permitem movimentos entre esses ossos, né? Então são apenas encaixes, ou seja, encaixa, mas ele não possibilita que essa articulação, esses ossos se movimentem. Então encaixa, a articulação se põe de encontro entre esses ossos, e nesse caso esses ossos eles não se movimentam, né? Que é o caso da maioria dos ossos do crânio, né? Então nosso crânio não se movimenta, com exceção aqui do maxilar, da mandíbula que se movimenta. O resto vão ter articulações imóveis ou sinartroses, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui está vendo a imagem das estruturas aqui no cérebro, os dentes no nosso maxila, eles não vão se movimentar também. Então são exemplos de articulações imóveis. Então a gente vai ter as articulações imóveis, semimóveis e imóveis, que a gente também tem dá os nomes de diartrose, anfiartrose e sinartrose, certo? Então, por enquanto é isso. Próxima aula a gente fala sobre um pouquinho da coluna vertebral e falamos também do nosso sistema muscular. Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!